Olá pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade à série de vídeos chamada Conhecendo os Filósofos Brasileiros Contemporâneos, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Henrique Cláudio de Lima Vaz, certo? Que foi um dos filósofos que eu mais gostei de ter conhecido nessa disciplina chamada Filosofia no Brasil 2, certo? Então, começando aqui pela biografia do autor, que eu posso dizer é que o Lima Vaz ele nasceu no dia 24 de agosto de 1921 em Ouro Preto, Minas Gerais, certo? Em 1945, ele graduou-se em bacharel em filosofia pela Faculdade Anchieta de Nova Friburgo, atual Colégio Anchieta, no Rio de Janeiro, certo? Um ano depois, em 1946, pela mesma universidade, ele graduou-se em licenciatura em filosofia. São duas coisas diferentes, tá? Você ser bacharel em filosofia e você ser licenciado em filosofia. Então ele fez essas duas graduações em 2 anos, né? Na verdade, a primeira graduação ele terminou em 1945, tá? E aí, continuando. Em 1949, ele tornou-se bacharel em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, instituição em que estudou por muitos anos, obtendo também por lá, em 1950, a sua licenciatura em teologia, suas especializações em Plotino, em 1951, em Kant, 1952, em neopositivismo, em 1952, e seu doutorado em 1953. Ou seja, ele viajou para Roma. Lá em Roma ele tornou-se bacharel, né, por essa universidade gregoriana, e lá ele também fez a especialização dele, algumas especializações na verdade. Ele tinha especialização em Plotino, especialização em Kant, especialização em neopositivismo, certo? E lá também ele fez o doutorado dele. Então, grande formação do professor e do filósofo, na verdade, né? Lima Vaz foi nessa universidade. Continuando, em 1953 ele retornou ao Brasil e passou a lecionar na Faculdade de Filosofia Anchieta de Nova Friburgo, ou seja, na universidade onde ele tinha graduação já, né? Então ele retornou como professor. Da mesma forma que o Gerd Burnheim, como a gente viu no vídeo anterior, ele retornou para a universidade onde ele foi aluno como professor, certo? Em que atuou como professor por 10 anos, ou seja, ele voltou para a universidade onde ele tinha feito a graduação dele, e lá ele deu aula por 10 anos, certo? Em 1965, passou a lecionar na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, ou seja, a Universidade Federal de Minas Gerais. Lá ele atuou como professor por 20 anos, ou seja, ele atuou por muito tempo lá nessa universidade, certo? E aí, nesse período, ele também lecionou na Faculdade Eclesiástica de Filosofia, no Rio de Janeiro, em 1971, de 1975 a 1981, certo? E na Faculdade de Filosofia da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, em 1962. Ou seja, da mesma forma que ele trabalhava em uma determinada universidade, ele também dava aula em outras universidades, né? Isso daí é muito comum. Muitos professores universitários fazem isso. Ainda em 1982, ele começou a lecionar na Faculdade Eclesiástica do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus. E lá ele ficou por 20 anos, certo? Então ele teve longos vínculos profissionais com todas as universidades em que ele atuou, certo? Na primeira ele passou ali 10 anos, na segunda ele passou 20 anos e nessa terceira ele também passou por 20 anos de sala de aula. Totalizando aí 50 anos de sala de aula, é muito tempo, né? Então o Lima Vaz, para finalizar a biografia dele, ele faleceu em 23 de maio de 2022, aos 81 anos de idade, certo? Agora a gente vai fazer aqui a leitura da corrente de pensamento do autor, certo? Então, pessoal, assim como o Gerd Burnheim, o Lima Vaz ele também apresentava em seu pensamento uma forte influência da matriz cultural que abrange, segundo
o Ivan Domingues, né, no livro dele publicado em 2017, sobre a filosofia do Brasil, abrange a arte, abrange a religião, enfim, abrange cultura popular, o saber popular, né, também, o senso comum que a gente chama. Enfim, essa matriz cultural está presente tanto no Gerd Bunhai como também no Lima Vaz, e ela é expressa, segundo o Ivan Domingues, devido ao fato de que ele fazia exigências da espiritualidade e da fé cristã às alturas da filosofia, como também em obras que ele discutiu temas voltados para a cultura em geral. E um bom exemplo das duas abordagens feitas por Lima Vaz acerca do que eu acabei de dizer, né, da matriz cultural, é o livro Escritos de Filosofia 3, Filosofia e Cultura, certo? Publicado em 1997. Ele costumava fazer algumas publicações de livros que tinham mais de um volume, certo? Então esse Escritos de Filosofia já estava no 3º volume, que é o volume em que ele fala sobre filosofia e cultura, certo? Outra matriz presente no pensamento de Lima Vaz é a matriz ético-política, certo? Com ênfase na ética, que durante um bom tempo foi desprestigiada e vista como coisa de moralista ou de padre, mas que, com o passar dos anos, passou a ser vista de forma mais relevante, certo? Então essa matriz ética, por muito tempo, ela foi desvalorizada no meio da filosofia. Muitos filósofos eram críticos dessa matriz ética, certo? No entanto, com o passar dos anos, essa matriz ela foi tomando um pouco mais... como é que eu posso dizer? Ela foi um pouco mais passou a ser mais valorizada pelos pensadores, certo? E pelos críticos. E aí um deles, uma das pessoas que mais escreveu sobre ética é justamente o Padre Vaz. Inclusive, os livros dele sobre ética são maravilhosos, certo? Eu li alguns artigos a respeito e gostei bastante do que li, certo? No entanto, essa matriz é uma matriz que tem duas vertentes, né? A matriz sobre ética e a matriz sobre política, né? Não como a gente vai ver durante essa apresentação, a matriz política não é a preocupação dele, pelo menos não nas obras, né? Ele tinha uma preocupação política, até porque ele fazia parte de alguns movimentos políticos, depois ele acabou se afastando devido a orientações da própria igreja, né? Para ele se afastar e tudo mais. Mas aí nas obras dele, a preocupação dele é uma preocupação ética, certo? E aí a gente percebe essa preocupação e essa matriz expressa em obras como, por exemplo, Escritos de Filosofia. Olha o que eu havia dito, né? Esse Escritos de Filosofia tem alguns volumes, esse daqui é o 2º volume, né? Ética e Cultura, publicado em 1948, que também poderia se enquadrar essa obra, né, naquela matriz cultural, porque, enfim, além da ética, a cultura também é um dos assuntos abordados nesse livro. Escritos de Filosofia 4, Introdução à Ética Filosófica. Acabei não colocando... Ética Filosófica 1, publicada em 1999. Escritos de Filosofia 5, Introdução à Ética Filosófica 2, publicada em 2000. E Ética e Direito, essa obra foi publicada em 2002, ou seja, no ano que ele faleceu, certo? Há, no entanto, outras matrizes no pensamento de Lima Vaz. São elas: a matriz metafísica, expressa no pensamento de Lima Vaz através das obras Ontologia e História, publicada em 1968, Antropologia Filosófica 1, publicada em 1991, Antropologia Filosófica 2, publicada em 1992, Escritos de Filosofia 6, Ontologia e História, publicada em 2001, Antropologia Filosófica, publicada em 2020, e Ciência da Lógica, o Ser, edição de 1818, George Wilhelm Friedrich Hegel, publicado em 2022. Não sei se eu pronunciei certo o nome do Hegel aqui, né? O nome completo dele. Mas enfim, como vocês puderam ver, algumas publicações aqui são de 2020, 2022, ou seja, são publicações póstumas, né? O que ocorre?
O professor e filósofo Lima Vaz, ele deixou muitas coisas escritas, tanto que foram organizadas por alunos dele, né? E que estão até hoje sendo publicadas. Tem muita coisa que ainda vai ser publicado, que foi organizado, ainda vai ser publicado. Mas aí, se vocês querem conhecer de fato grande parte da bibliografia desse autor, vocês vão conseguir encontrar lá naquele memorial que a FAGE, que é a faculdade em que ele deu aula também, organizou, certo? Então tá tudo lá, vocês podem encontrar, baixar os artigos que ele escreveu, que foram digitalizados e tudo mais. Então tem muita coisa que ainda vai ser publicada postumamente. É isso que eu quero dizer, né? E a matriz, por fim, né, a última matriz que a gente pode perceber nesse autor é a matriz exegética, certo? Que é aquilo que a gente já havia dito anteriormente. A exegese é você pegar um determinado autor, uma determinada obra desse autor e você fazer um comentário acerca dela, né? É uma interpretação. E aí a gente vai perceber essa atitude, né? Essa prática da exegese feita pelo Lima Vaz em obras como, por exemplo, Universo Científico e Visão Cristã em Teilhard de Chardin, publicada em 1967, Experiência Mítica e Filosofia na Tradição Ocidental, publicada em 2000, Escritos de Filosofia 8, Platônica, publicado em 2011, já é uma obra póstuma, né? Como vocês podem ver. Contemplação e Dialética nos Diálogos Platônicos, publicado em 2012. A Formação do Pensamento de Hegel, de 2014. Introdução ao Pensamento de Hegel, tomo 1, A Fenomenologia do Espírito e seus Antecedentes, publicada em 2020. Ciência da Lógica, o Ser, edição de 1812. Eu já li essa obra, né, anteriormente, publicada em 2022. E Filosofia da Natureza e Filosofia do Mundo, publicada em 2022. Ou seja, aqui a gente já citou algumas das obras que foram publicadas postumamente, certo? E aí, por fim, a gente vai falar um pouco sobre a bibliografia desse autor, certo? A bibliografia de Lima Vaz conta com uma enormidade de textos filosóficos. Ao longo de sua vida acadêmica, escreveu 239 textos, sendo eles artigos, verbetes e notas bibliográficas. Vaz também traduziu obras e escreveu apresentações de livros. Acerca do mesmo, foram escritos 188 artigos publicados, ou seja, pessoas que pegavam um determinado pensamento dele, alguma ideia dele, e começavam a comentar ele nesses artigos, né? 99 artigos publicados em livros, ou seja, artigos que citavam o Lima Vaz e que foram publicados em livros. Isso é muito comum, livros conterem artigos, né? 66 publicados em jornais, artigos publicados em jornais, né? Boletins e sites, e 13 artigos escritos, mas não publicados, certo? Sua bibliografia conta... Eu tenho bastante artigos também que não publiquei, né? Sua bibliografia conta também com a publicação de 20 livros, alguns publicados postumamente por seus alunos, como já havia dito, né? Que continuam reunindo escritos do filósofo que virão a ser novas obras e que também serão publicadas, certo? E agora eu vou fazer a leitura de alguns desses livros, né? Essa daqui é a lista com os 20 livros que o Lima Vaz publicou durante toda a vida dele, né? E a gente começa citando aqui Universo Científico e Visão Cristã em Teilhard de Chardin. Posteriormente podemos citar também Ontologia e História, assim como Escritos de Filosofia, Problemas de Fronteira, Escritos de Filosofia 1, Problemas de Fronteira, Escritos de Filosofia 2, Ética e Cultura, Antropologia Filosófica 1, Antropologia Filosófica 2, Escritos de Filosofia 3, Filosofia e Cultura, certo? Também podemos citar Escritos de Filosofia 4, Introdução à Ética Filosófica, Escritos de Filosofia 5, Introdução à Ética Filosófica 2, citei o primeiro, né, volume, e agora cito o segundo.
Experiência mítica e filosofia na tradição ocidental. Escritos de filosofia... Só um minuto. Escritos de filosofia 6, ontologia e história. Escritos de filosofia 7, raízes da modernidade, ética e direito. Escritos de filosofia 8, platônica, contemplação e dialética nos diálogos platônicos, a formação do pensamento de Hegel, antropologia filosófica. Cito também as obras Introdução ao Pensamento de Hegel, tomo 1, A Fenomenologia do Espírito e seus antecedentes, Ciência da Lógica, o Ser, edição de 1818, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, não sei pronunciar o segundo nome do Hegel, Filosofia da Natureza e Filosofia do Mundo, certo? Então foram esses os 20 livros que o Padre Vaz publicou durante toda a vida dele. É muito interessante você, estudante de filosofia, conhecer as obras desse autor, porque tem muito a colaborar com a sua graduação, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.